Queria compartilhar com os irmãos nesta manhã a nossa meditação, que tem como tema mortos e apáticos, porém restaurados. Uma esperança de avivamento que nós vamos encontrar lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Abram as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, faremos a leitura dos versos 1 até o verso 14, fazendo uma contextualização histórica do tempo em que foi escrito aqui essa profecia pelo profeta Ezequiel. Ela foi escrita entre os anos de 593 a 591 a.C., no período ali do exílio babilônico. Então, o profeta Ezequiel foi um dos contemporâneos dos profetas que ali levantaram profecias durante o exílio babilônico. Algo muito curioso, que Ezequiel ele foi o fundador de uma escola de profetas que ministrava ali as aulas às margens do rio de Quebar, que era o rio que cortava a cidade da Babilônia. E uma outra curiosidade com relação ao profeta Ezequiel é que a sua vida refletia as profecias de Deus para com o povo de Israel. Ele perdeu a sua esposa e, como resposta disso, sugerindo a queda de Jerusalém. A sociedade no tempo em que Ezequiel escreveu, ele teve essa profecia, essa revelação do Senhor, o povo de Israel andava à parte dos caminhos de Deus, numa vida de pecado, buscando luxúria. A comunidade em qual ele vivia acreditava que em breve tudo voltaria ao normal. Mas, diferentemente disso, diferente dos seus contemporâneos ali, Ezequiel sabia que o projeto de Deus era uma aplicação de juízo, era uma aplicação de uma correção para trazer o povo de volta aos caminhos do Senhor, e era necessário aquela recuperação da vida espiritual do povo. Pois Jerusalém ela seria destruída. E segundo ele, aquela sociedade ela sofria uma crônica e incurável, estava sem esperança, porque havia abandonado o projeto de Deus para a sua vida. E então Ezequiel ele vê o próprio Deus deixando e realizando coisas ali no meio daquela nação, do povo de Israel, a queda de Jerusalém, e nós vemos outros fatos que marcaram essa história: a queima do templo, a destruição da cidade, o povo exilado. Então tudo isso, Deus largando o povo ao seu bel prazer e aplicando o seu juízo em cima do povo de Israel, que estava à parte de Deus. E isso era uma causa de sofrimento para o profeta, mas não de desânimo e nem de desespero, porque ele cria no futuro, que era a redenção, o reavivamento, conforme nós vamos ler aqui no capítulo 37. Rodrigo, traz um copo d'água, por favor. Então nós vamos aqui ler o texto. Capítulo 37 de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos:
Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Tereis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados, portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Estou com a garganta meio que me incomodando, né? Mas não é sinal do Covid, que eu já tive ele há 2 meses, então é fruto aí de ter falado muito aí por esses dias. O texto que nós lemos aqui, ele nos reflete muito o que acontecia na sociedade, naquele momento, com relação ao povo de Deus, que nem nós já trouxemos aqui o contexto histórico. Mas não é nada diferente do que nós vivemos hoje também na nossa sociedade, nos dias atuais. Tem jeito a situação em que nós vivemos hoje? Nós estamos passando por dia onde nós vemos uma corrupção estrutural na nossa sociedade. E não apenas na sociedade que nós vivemos aqui no nosso país, mas no mundo. O mundo totalmente à parte de Deus, o mundo vivendo ao seu bel prazer, as pessoas buscando coisas, buscando poder, buscando dinheiro. Infelizmente, a gente também tem percebido que a igreja do Senhor, nós, muitas vezes estamos também contaminados por essa busca, que não é a vontade de Deus, que não é andar com Deus, mas estamos buscando viver nesse mundo da melhor forma possível, buscando qualidade de vida, buscando o que há de melhor, uma boa casa, um excelente carro, um emprego super, mas a gente está esquecendo de ter uma vida super abundante na presença de Deus. E aí, Ezequiel, então, ele identifica isso, é a situação que ele vive, é a situação que nós vivemos hoje, é isso que assola o nosso país, que assola a nossa igreja, e tudo isso é profundamente lamentável. E nos preocupa de uma forma particular o modo que a igreja vive, andando de acordo, em conformidade com o mundo. Esse é o estado da igreja, igrejas fechando as suas portas por conta de uma letargia, de uma apatia, ou porque elas estão mortas. E nós podemos ter esperança diante de um cenário tão estarrecedor, de um cenário tão problemático, talvez, será que é possível a gente reverter essa situação?
Ezequiel, ele vive por muito tempo entre pessoas sem esperança. Israel estava sem esperança. Israel estava ali já há alguns anos, exilados na Babilônia, e alguns que restaram lá em Israel estavam com a sua cidade destruída, estavam com seus muros derribados, com seu templo queimado. Os seus anciões haviam sido humilhados, as suas mulheres haviam sido violentadas, os seus jovens, os melhores, haviam sido retirados para serem contaminados pela cultura babilônica. Esse é o cenário que nós identificamos. E nas várias visões que Ezequiel ele tem ao longo do seu período profético, é possível encontrar diversas denúncias de pecado dentro do povo de Israel. E por consequência disso, o povo estava pagando e Deus aplicando o seu juízo para a correção do povo de Deus. E assim aconteceu a queda de Jerusalém, aconteceu a queima do templo, o massacre do povo, a expatriação dos seus nobres e sacerdotes. A restauração foi totalmente arruinada. Ezequiel, em sua época, foi chamado então a pregar a esses ossos secos, sem vida. E nós também somos chamados a fazer isso hoje, a pregar aos ossos secos. Então há uma total e absoluta desesperança. Ezequiel ele foi levado para o Espírito a pregar nesse vale de ossos secos, e quando nós falamos no vale de ossos secos, nós falamos de um grande cemitério. Um vale coberto de ossos deformados, secos, que não havia mais carne, não havia tendões, que não havia fisionomia, que não sabia ali se era homem, se era mulher, se era velho, se era jovem. Eram ossos secos, sem vida, um vale de morte. E ele deve ter se estremecido diante de uma visão assim, de uma sepultura gigantesca. Ezequiel vê um retrato não via retrato de qualquer detalhe que trouxesse ao menos uma fagulha de esperança. Não há sinal de vida no vale de ossos secos. E a cena nos impressiona por 3 aspectos que nós vemos aqui. Primeiro, pelo número dos ossos. Nos diz o texto que o vale estava cheio de ossos secos, e é uma expressão de espanto, porque ele diz, e eis, os ossos eram muito numerosos. Era uma multidão de ossos. Era um cemitério da Vila Formosa ali, de ossos, repleto de ossos secos. E não há sinal de vida nesses ossos secos. O segundo aspecto disso, fora a visão dessa grande catástrofe, é pela tragédia que ali é sugerida. Os ossos eles estavam espalhados na superfície do vale, e eu queria que você tentasse imaginar isso, para você ter um pouco da compreensão aqui do texto. Imaginem você, então, um campo gigantesco, repleto de ossos secos, como restos de cadáveres que não tiveram a oportunidade de serem enterrados, mas que foram deixados ali à sua própria sorte para serem comidos por animais selvagens, ou dissecados pelo próprio tempo, pelo sol escaldante. Eles não tiveram a oportunidade de terem um enterro apropriado. Eles simplesmente foram deixados ali, e ver desse modo o resto daqueles mortais, daquele povo que havia deixado ali, era de profundo pesar, porque nós temos os cuidados que são necessários por conta da contaminação da terra. E Ezequiel 39, dos versos 12 a 16, há o preparativo quanto à observância desse cuidado com os mortos.
E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra. Para purificarem durante 7 meses, farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Então, e também o nome da cidade será Omaná, assim purificarão a terra. Havia uma necessidade para que a terra não contaminasse, mas aquele vale de ossos secos, ele foi proposital, para trazer esse estado, essa visão desesperadora a Ezequiel e justamente a nós também hoje. Um terceiro aspecto é pelo estado dos ossos. Os ossos estavam muito secos, o que indica que as pessoas haviam sido mortas não há alguns dias, não há alguns meses, mas há muitos anos. Há muitos e muitos anos. E a imagem que ilustra essa desesperança no verso 11, ela se dá por conta também da palavra relacionada aqui ao morto. O aspecto aqui do original nos refere que eles pereceram à espada, que eles pereceram talvez pela fome, ou foram varridos de uma forma violenta, como vítimas da conquista de Judá por Nabucodonosor. Por que esses mortos, então, eles não foram devidamente enterrados? Porque não houve um enterro digno para aqueles ossos. E a resposta nós podemos encontrar a respeito das bênçãos e maldições que Deus estabeleceu com o seu povo. Isso lá nós vemos no capítulo 28, verso 25 e 26 de Deuteronômio, que nos fala assim: o Senhor te fará cair dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Promessa de Deus. A gente gosta de andar com Deus é fiel no carro, coloca lá na plaquinha da chácara que compra, Deus é fiel, tá bem com o bolso cheio, Deus é fiel, mas a gente precisa lembrar-se que Deus é fiel em toda a sua palavra, diante das suas promessas de bênção, mas também diante das suas promessas de maldição. Se obedeceres, certamente serás abençoado. Se desobedeceres, certamente serás amaldiçoado. Essa é a palavra de Deus. Os nossos ossos se secaram. Esse é o termo que eles usaram. Os ossos, eles são considerados na Escritura como a sede da força do homem. Em Salmo 32, o verso 3, nos diz lá, Davi: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Os ossos representam a nossa força. Há um outro termo que é utilizado no verso 11, pereceu a nossa esperança, ou seja, não acreditavam que Deus poderia restaurar a sua sorte, restaurar a sua morte espiritual. O terceiro termo, estamos de todos exterminados. As calamidades sucessivas ali trouxeram ao povo, aliás, não trouxeram ao povo qualquer vestígio de esperança. Mas, enquanto nós temos aqui, talvez, respostas assustadoras, desesperançadoras, que não nos trazem qualquer vestígio de esperança, nós encontramos no nosso Deus a possibilidade de respostas a essas situações desesperadoras. Podem esses ossos reviver? Deus pergunta ao profeta Ezequiel: pode, Ezequiel?
esses ossos reviver? E dentro da tradição de Ezequiel, ele entendia que alguém poderia ser ressuscitado logo após a sua morte. E assim aconteceu com o profeta Elias e o profeta Eliseu, quando nós vemos lá no livro de 1 Reis, o capítulo 17, do verso 17 ao 24, Elias realiza um grande milagre. Quando ele se hospeda ali na casa da viúva, e o filho daquela mulher, ele vem a ficar doente, ele vem a perder a sua vida. Aquela mulher, então, ela se entristece e ela diz no verso 5: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Elias, então, ele se coloca diante do Senhor, ele clama ao Deus para que tornasse a alma daquele menino ao seu corpo, e então Deus ouve a oração de Elias, aquele menino ressuscita, e a mulher no verso 11 diz: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus realiza ali o milagre da ressurreição imediatamente após a morte. Um outro caso nós vemos pelo profeta Eliseu, quando a mulher sulamita, o seu filho morre e já havia o profeta passado pela sua casa, então ela alcança ele no seu caminho, e o profeta fala então ao seu discípulo ali, a Geazim: olha, leva o meu bordão, coloca sobre o menino, que ele vai reviver. Não dá certo. Ele volta lá no profeta: ó profeta, tem que ser você mesmo. Eliseu então vai até a casa daquela mulher, pede ao Senhor, ora ao Senhor, e aquele menino então também revive. Isso nós vemos lá em 2 Reis, no capítulo 4, dos versos 18 a 37. Há um fato enigmático também que ocorre, um milagre após a morte do profeta Eliseu, quando um homem ele morre, e aí nos diz lá em 2 Reis, capítulo 13, o verso 21, que sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os seus pés. Nós vemos aqui, então era do conhecimento de Ezequiel que o milagre da ressurreição poderia acontecer logo após a morte, mas faziam anos, quiçá décadas, que aqueles ossos estavam ali secando diante do dia, da noite. Aqui a situação é diferente. O que Ezequiel vê são ossos abandonados, então, há um longo tempo, e humanamente falando, era um absurdo a gente supor que aqueles ossos secos tornassem a viver. E Ezequiel então reconhece que nada podia fazer. E por meio da sua resposta, Ezequiel também deposita a sua confiança em Deus. Ele sabia que se Deus quiser, tudo pode acontecer. Se Deus quiser, tudo Ele pode fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que reverte situação. É Deus que faz com que um drogado largue o seu vício. É Deus que faz com que um bandido se torne honesto. Que um assassino deixe de cometer crimes. Que um pecador contumaz deixe e se arrependa dos seus pecados. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode reverter aquilo que é torto em algo que é reto. Ele pode pegar os nossos caminhos tortuosos e endireitar. Para o nosso Deus não há nada impossível. Ele pode ressuscitar mortos. Ele pode curar aqueles que estão doentes, aqueles que estão apáticos. Ele pode trazer a vida de novo. Deus é o nosso Deus, é o Deus de promessa, é o Deus fiel, que cumpre as suas promessas, e que nas suas escrituras estão repletas, confirmando
o quanto Ele é o Deus que tudo pode fazer. Em Gênesis 18:14 nos diz que acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. A promessa de Deus a um velho de 100 anos, que não tinha um filho, que não ainda havia tido a oportunidade de crer no pacto ainda não havia tido a oportunidade de desfrutar da promessa de Deus, quanto a ser um pai de uma grande nação. E aí Deus concede a ele um filho na sua velhice. Jeremias 32:27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? O Deus que criou o céu, que criou os mares, que criou o universo, que fez o sol, que fez os planetas, que fez do macro ao micro-universo, que cada célula no nosso organismo trabalha, cada órgão trabalha de acordo, cada molécula. Se nós vamos lá, a formiga tem cérebro, tem coração. Se eu estiver falando besteira, depois o Renan me corrige. Mas nós vemos do mais minúsculo inseto tendo todos os seus órgãos ali, trabalhando da maneira que Deus assim os criou. O nosso Deus, Ele é tremendamente grande. Em Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir. Mateus 19:26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O nosso Deus tudo pode fazer. Creia que o nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus que reverte situações, é Deus que pega aquilo que está sem forma e cria e dá uma forma, aquilo que não tem vida e dá uma vida nova. E por isso Ele é a restituição da esperança e da nova vida. Deus tem seus recursos para fazer o povo renascer das cinzas. Ele é o verdadeiro autor do avivamento genuíno. E por que Ele é o autor do avivamento genuíno? Porque Ele tem os seus recursos, e um dos seus recursos é a palavra de Deus. Ezequiel, ele teve de apresentar essa palavra profética. Deus então coloca ali Ezequiel diante daquele vale de ossos secos, e ele pergunta: pode acaso reviver esses ossos? Ezequiel entende que Deus pode todas as coisas. Senhor, tu podes, eu nada posso, mas tu podes. Então, diante disso, começa uma transformação ali naqueles ossos, mas por conta de uma ordem que Deus dá ao profeta: profetiza, ó filho do homem, profetiza, prega a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Se não há a pregação da palavra, como ouvirão? É necessário que pregue. Então, no verso 7, profetizei, segundo me fora falado, segundo me fora pedido, não, segundo me fora ordenado. Essa é a minha e a sua ordem. Pregai a todo mundo. A grande comissão está nas nossas mãos. Pregai. E então, quando ele começa a profetizar, ele diz que houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela então é o recurso, e aqueles ossos, então, eles começam a bater um entre si, osso juntando com osso, não aquela misturada de um osso que era do outro com o de alguém, mas não, cada osso para com aquele respectivo.
Eles começam então a ganhar vida, começam a se nascer os tendões, os músculos são criados, a pele é regenerada, a personalidade, a aspecto, a fisionomia, já é possível distinguir, é homem, é mulher, é criança, é velho, é adulto. Aqueles ossos então, que eram ossos, eles estão de pé, como se fosse um exército. Porque o profeta havia tomado com a responsabilidade da sua ordem de Deus, e ele prega. O profeta então ele é tomado por um grande espanto quando ele vê que a profecia, a palavra de Deus havia se cumprido. E ele então começa, e aí nós começamos a entender que pregar não é um desperdício, que o profeta Ezequiel não havia perdido o seu tempo a pregar ali para aqueles ossos secos. Porque o Senhor, quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Porque há poder na palavra divina, há poder na palavra de Deus. E há um segundo recurso que nós não podemos desconsiderar de maneira alguma, que é o poder do Espírito Santo. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo é quem trabalha, é o Espírito Santo quem converte o coração, é o Espírito Santo que vai ali, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, transforma meu coração. É somente pelo poder do Espírito Santo. João, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 8, nos diz que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito, ele é o agente de reavivamento desses ossos secos. O próprio Senhor soprou vida neles. O vento ou o sopro, ele é aqui considerado como o poder da vida. E é típico do Espírito Santo, e é apenas uma atribuição que o Espírito Santo de Deus possui. Eu e você nada pode fazer. Eu posso pregar, mas eu não posso converter ninguém. Isso me trouxe, há algum tempo atrás, um despertar de não sofrer mais por isso. Pregando ao meu pai durante os 40 anos que eu o conheço, pregando a ele, pai, aceita Jesus, pai, aceita Jesus, se converte, larga essa vida, busca o Senhor. E aquilo me trazia desespero, me trazia sofrimento, porque eu não conseguia salvar o meu pai. Mas um dia que caiu a ficha, que eu entendi que é o Espírito Santo que tem esse poder, eu fiquei aliviado, porque eu profetizei. Mas a palavra, ela foi proclamada, ela foi ensinada, mas o poder da regeneração, poder da conversão, poder de cair as escamas, é um poder, é uma atribuição apenas do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito de Deus age por meio da pregação, grandes e vastos exércitos surgem, e é a partir dos ossos secos. Sem o Espírito de Deus, nada acontece. Podemos ter aqui uma boa oratória, um raciocínio claro, uma linguagem persuasiva, mas tudo isso não é suficiente se não houvermos o poder do agir do Espírito Santo. É Ele quem regenera. E é através desses dois recursos, da pregação da palavra e do poder da ação do Espírito Santo, é que os ossos secos podem tornar a viver. E diante de três aspectos alarmantes que nós vimos, nós também observamos as promessas de Deus também em três partes. O Senhor anuncia que vai abrir as sepulturas de Israel. Esse foi o primeiro passo para trazer esperança em meio a uma situação de desespero. O segundo é que o Senhor declara que vai levantar em Israel
vai levantar Israel das suas sepulturas. E a primeira declaração não deixou o indício dele fazer isso, da abertura dos túmulos. Mas agora o Senhor apresenta como alguém que abre os túmulos, tira o seu povo dos seus túmulos e torna-os a ter vida. O terceiro aspecto é que o Senhor vai trazê-los para uma terra, para a sua terra, ou seja, para a terra prometida, a Canaã. E foi esse o objetivo central que nós vemos lá no verso 12 e 14. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. A promessa ele confirma no verso 14. Porém vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso, diz o Senhor Deus. Há uma promessa de que o povo iria não para uma terra, mas para a sua terra, para a sua casa, para o lugar que Deus havia separado. E diante dessa mensagem, dessas respostas, há momentos de desesperança, nós temos mensagens de esperança. E a primeira delas é o avivamento. Nós vemos hoje igrejas mortas. Os irmãos receberam aí no seu WhatsApp uma informação de uma congregação que antes era uma igreja de mais de 70 anos, em que por conta de erros, desvios do caminho da palavra de Deus, acabou por ser fechada, encerrou as suas atividades, porque Deus tem um propósito ali. Fechar a igreja? Não. Trazer correção, trazer mudança de vida. Aquele povo, aquela cidade, aquela comunidade. Não apenas aqueles que vivem ali, mas também respondendo aqui todos aqueles que participaram desses erros, que culminaram a essa igreja de décadas a fechar as suas portas. Mas Deus, Ele nos ensina que antes de acontecer isso, a igreja ela dá indícios de que ela está morrendo. E nós, não diferente, nós olhamos aí a igreja no geral, e eu não estou sendo específico, a igreja presbiteriana do Brasil, mas eu estou falando de um modo geral, a igreja do Senhor, a igreja militante, que sou eu e você, está morta, porque tem se desviado da palavra do Senhor, tem pregado heresias, tem pregado meia-verdade, promessas de bênçãos, de carros, casas, chácaras, empregos, poder, alegria, contentamento nessa vida. E Jesus, ele é totalmente contrário. No mundo tereis aflições. Jesus, ele disse que, e eu já preparei morada nessa terra? Não, e eu vos prepararei moradas. Aqui não. Lá, celestiais, nos céus. Nós somos forasteiros nessa vida. Se nós ficarmos correndo atrás das coisas dessa vida, nós vamos morrer, nós vamos estar mortos. Você deve continuar caminhando, mas o seu olhar não pode estar nessa vida, o seu alvo tem que estar no reino de Deus, na volta de Cristo, em viver ao lado do Pai. Se você trabalha, trabalhe para o reino, através do seu trabalho. Separar coisa santa de coisa que não é santo. Estou aqui na igreja, estou fazendo uma atividade santa, estou no meu trabalho, aqui é uma atividade secular. Não, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É tudo. É andando na rua, sendo crente,
É no trabalho, sendo crente. É ganhando o seu dinheirinho, sendo crente. Investindo o seu dinheirinho, sendo crente. Comprando um brinquedo, comprando um presente, comprando um carro, uma casa, arrumando um emprego. Qual que é a sua motivação? Ter uma vida melhor aqui? Está errada a sua motivação. Você está errando o foco, meu irmão. A sua motivação tem que ser: vou fazer isso porque isso glorifica a Deus. Eu vou arrumar um novo emprego porque eu quero ser mais útil para o Senhor através do meu emprego. É para mim ganhar mais, para que eu seja mais generoso com o meu próximo que está padecendo necessidade. Se eu vou comprar um carro novo, é para servir melhor ao reino de Deus, à minha vida, mas principalmente ao reino de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. Esse tem que ser a nossa busca, a nossa motivação. E a igreja, ela está morta, e nós vemos uma igreja que estava morta, e a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3, a partir do verso 1, nos diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve: esta coisa diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo: como conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Essa frase, ela ilustra muito bem o que nós fazemos e o que de fato nós somos. O que nós costumamos chamar de reputação e de caráter. Reputação é aquilo que te precede, aquilo que as pessoas acham que você é. Agora, caráter é aquilo que você é na sua essência. O que você realmente é ao apagar das luzes, ao andar sozinho, onde não tem ninguém, onde ninguém te conhece. Ali você vai demonstrar qual que é o seu caráter. E qual o caráter que você tem apresentado nesses momentos que você não está aqui, perto de pessoas conhecidas, onde ninguém está vendo. O caráter, então, ele é a essência real de uma pessoa. Mas achamos que ninguém está vendo, mas Deus está em todo lugar. Salmo 139 nos diz, se suba ao mais alto os céus, lá o Senhor está. Se desce ao mais profundo abismo, lá haverá de guiar a tua mão. Para nós é esperança, mas para aqueles que fogem de Deus é aterrador, porque não há de como fugir da face do nosso Deus. Gálatas 6 nos diz, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A igreja de Sardes teve a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que ela estava quase morta. Ele fala de uma igreja tomada por indiferença e por apatia. A boa fama não ocultou a sua verdadeira natureza aos olhos do Senhor. E aquela igreja, ela precisava voltar a viver. Nós vemos aí várias igrejas com trabalho de revitalização. A palavra é bonita, revitalização. Mas revitalização é sinônimo de ressuscitar. E só ressuscita aquilo que está morto. Então, uma igreja passando por um processo de revitalização, aquela igreja morreu. Trabalhemos, irmãos, para que a nossa igreja não fique morta. Para que nós não tenhamos um passado glorioso, mas um presente totalmente derrotado. A igreja apática, e nós temos um exemplo disso, a igreja de Éfeso. Uma igreja que era muito ativa no trabalho, que havia programação intensa, e os seus membros, eles eram incansáveis, mas lá em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao 7, o anjo do Senhor também, ele traz juízo sobre aquela igreja. Ele olha
como que tem sido as práticas daquela igreja, e ele então declara: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentiroso. Aquela igreja, ela foi perseguida pela sua postura firme diante do misticismo daquela cidade, a sua rejeição ao culto ao imperador. Ela foi elogiada pelo próprio Jesus pelo seu zelo doutrinário, mas ela foi repreendida por ter abandonado o seu primeiro amor. No verso 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmão, se você vive numa vida apática, você está em processo de mortalidade, de estar morrendo. A igreja de Éfeso, ela se tornou uma igreja apática, apesar da sua história, de uma igreja bíblica, de uma igreja missionária, de uma igreja acolhedora. Nós pregamos isso, que nós precisamos ser uma igreja bíblica, missionária e acolhedora. Mas se dentro de nós tivermos essa apatia, porque se nós estivermos apáticos, isso vai refletir na igreja, porque aqui são só paredes, aqui é o ajuntamento da igreja militante que somos nós. Então, nós precisamos fugir da apatia, e aquela igreja, ela teve grandes pastores, teve Paulo, Apolo, Timóteo, pregando lá nos púlpitos daquela igreja, João. Era uma igreja que tinha base doutrinária. Era uma igreja que havia o despertamento espiritual, que era espetacular, porque as pessoas, ao ouvirem o evangelho, elas vinham, denunciavam as suas práticas publicamente, as suas práticas pecaminosas. Aqueles que eram convertidos, foram convertidos do ocultismo, eles queimavam em praça pública os livros de magia. E a partir daquela igreja, toda a Ásia, ela foi alcançada a partir da igreja de Éfeso. Mas apesar dessa história, se tornou uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. E o primeiro amor, eu e você já passamos por ele. A gente estava ouvindo o pastor comentar de um irmão que professou a fé no aniversário da igreja, e ele comentando: nossa, o irmão lá, ele está feliz, ele quer pregar, ele quer estudar a palavra, ele quer participar de oração, ele quer estar todo instante conhecendo mais de Deus, ele está no primeiro amor. Eu e você, quando nos apaixonamos, a gente quer estar com a pessoa, a gente quer conhecer ela, a gente quer falar de nós para ela, a gente quer se relacionar com ela. Liga, manda mensagem, WhatsApp, onde você está, como você está, o que está fazendo, já comeu, e aí, vamos se encontrar mais tarde? Você tem ansiedade disso. Só que aqueles que vivem numa apatia espiritual é porque deixaram de buscar esse relacionamento com Deus, não querem conhecer a Deus, não estão lendo a sua palavra. Como vão conhecer? Não querem se relacionar com Deus, não falam com Deus, não oram, não buscam uma vida de oração. E a prova disso é as nossas reuniões de oração, as nossas vigílias, os bancos aqui vazios. Prova disso é a nossa EBD, os bancos aqui sobrando lugares. Quantos talvez estejam assistindo a gente? 10 pessoas assistindo, numa igreja que tem 200 pessoas, pelo menos aí 80 famílias. A gente tem que tomar o cuidado para que a nossa igreja não viva uma apatia que vai levar à morte.
Infelizmente, a gente tem algo bem próximo como exemplo disso. A mensagem de esperança também é salvação. Da visão da ressurreição dos ossos secos, não se aprende apenas sobre a restauração da nação de Israel ou da igreja hoje, mas ela também alcança, ela reacende a nós. Ela é para mim, é para você, é uma chama de esperança diante das necessidades que nós vivemos na nossa sociedade hoje, que você vive na sua vida familiar, na sua vida pessoal. E é nessa condição social, política e espiritual que Deus nos traz essa mensagem de salvação. O mundo se encontra num vale de ossos secos. Nós vemos aí calamidades, notícias aterradoras. E a cada dia nós vemos que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. Ele bate às portas. Igual aquelas 10 virgens, como você está? Você está com azeite? Está lá, com a chama acesa? Ou a sua apagou igual aquelas que foram deixadas para trás? Livro de Efésios, a carta aos Efésios, no verso 12 do capítulo 2, diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A mensagem de Ezequiel nos leva a crer que para Deus não há situação irreparável. Para Deus tudo pode fazer. Então a pergunta que Deus faz a nós desta noite, nesta manhã: podem esses ossos reviver? Pode o seu vizinho lá, que descrente, que talvez ache estranho ou dá risada quando você liga um som lá, um louvor, pode esses ossos reviver? Pode o marido de uma mulher que não é crente, que não permite que ela participe das atividades da igreja, pode aquele osso seco reviver? Os líderes de movimentos que são contrários à fé cristã, podem esses ossos secos reviver? Pode um ateu convicto reviver? O que você responde, meu irmão, diante dessa pergunta do nosso Deus a você? Podem esses ossos secos reviver? Será que nós nos tornamos tão pessimistas e sem esperança em uma relação nossa, real situação, em que talvez eu e você viva hoje? Na ressurreição de nosso Senhor, nós vemos um fenômeno semelhante à visão de Ezequiel, e ela é bem emblemática a respeito da obra de salvação. Nos diz lá no Evangelho de Mateus, dos versos 51 a 57, 54 do capítulo 27, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Ele venceu a morte, e se ele venceu, todos aqueles que creem no seu nome vencerão a morte juntamente com ele. Então, podem esses ossos secos reviver? Podem. Podem, porque a nossa esperança é Cristo. Esse retrato dos ossos secos éramos nós. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não havia esperança nos nossos ossos secos.
Mas um dia eu e você ouviu a palavra de Deus, o recurso que Deus usa. Então veio esperança de salvação para mim e para você. Podem esses ossos secos reviver? Podem. Porque a palavra foi pregada e o Espírito Santo então agiu no meu e no seu coração. Podem esses ossos reviver? Sim, estão revivendo. Os tendões estão nascendo, a carne está sendo regenerada. O Espírito de Deus soprou em nós. Glória a Deus, porque nós cremos em Cristo Jesus. Ele pode transformar vidas, Ele pode redimir pecados, Ele pode salvar o homem pecador, trazer aquele que estava morto à vida, e a morte já não tem mais vitória sobre ele, porque ele venceu a morte e também não tem mais vitória sobre nós, por isso ele nos garantiu a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. Então, numa mensagem em que para muitos é aterradora, porque só conseguem enxergar os ossos secos, mas para aqueles que creem no poder da palavra de Deus, no agir do Espírito Santo de Deus e na fé que nós temos no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a esperança, a vida, podem reviver, podem ressuscitar. Então, meu irmão, não perca as suas esperanças. Continue pregando o Evangelho a si mesmo primeiro. Vai lá, consuma da palavra de Deus, se alimente, se relacione com Deus. Pregue a palavra de Deus aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus filhos. Comece fazendo isso dentro de casa. Abra suas portas, vai no seu vizinho, pregue ao seu vizinho. Pregue no ônibus, no seu trabalho. Pregue com a palavra, pregue com as suas atitudes. Não perca a esperança, porque Ele é o poder de Deus para a salvação, para transformar o coração do pecador. Por seu entendimento, aprendemos a amar a Deus com intensidade. Portanto, alimente-se o seu coração e de seus irmãos com a chama do Espírito, que é a mensagem da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus, através dessa palavra de esperança, venha trazer esperança ao meu, ao seu coração, para que a gente não se torne uma igreja morta, uma igreja apática, e que a gente seja todo dia, venha se alimentar do nosso Deus, para a glória dEle, para sermos uma igreja superabundante nas suas obras, uma igreja militante, cumprindo os propósitos de Deus para esta vida, que são o seu reino e a pregação da sua justiça. Amém?